Irmãos, às vezes a gente diz assim, não temos palavras ao alcance do que gostaríamos de expressar. Mas na nossa alma há um grito de gratidão ao Senhor. E quem nos conhece já há 40 anos sabe que nós temos uma afinidade muito forte como família com a diretoria desta igreja. Passamos experiências maravilhosas, né? Imagine, pastora Luizana, pastora Luísa, se a gente combinasse e colocasse esse povo todo que está aqui para subir a Rocinha, para a gente fazer 5 vigílias, 6 vigílias, 7 vigílias, assim. Irmão, porque foi tremendo o que nós pudemos ver ali, exatamente naquele período, de ver jovens endemoniados pulando de laje em lajes, né? E os jovens daqui, que estavam lá junto com os de lá, ir lá em nome de Jesus e trazer o cara amarrado com todos os demônios para a igreja e ser liberto, e até hoje aquele rapaz serve a Jesus, né? Então, amados, um histórico muito lindo, maravilhoso, e eu digo para vocês que Deus, Ele é muito zeloso. E eu trouxe ali o meu secretário, o Júnior, que veio comigo no carro, e dizendo para ele, a gente contando a experiência, né? E como tem sido bom. E louvo a Deus pela vida da igreja neste local. O nosso ministério, com este nome, Batista Monte da Fé, eu sempre disse, ele não nasceu, ele não surgiu, ele foi gerado. O Ministério Batista Monte da Fé é um ministério profético. Pastor, isso não é orgulho para ninguém, não, isso é bondade de Deus. Quando eu digo gerado, é porque uma palavra do Senhor, exatamente, não vou contar a história, mas no dia 26 de abril de 1981, 10 horas da manhã, uma sexta-feira, simplesmente eu entrando no meu barraco, onde morávamos, eu, minha esposa, 6 filhos e minha sogra, simplesmente vinha chegando com as compras da semana, e o Senhor me disse, olha o terreno. E eu olhei e disse, Senhor, meu barraco vai cair, porque era bem na beira de uma pirambeira. O Senhor disse, não, constrói uma igreja para mim neste local, e esta igreja será uma igreja missionária. E eu disse exatamente para o Senhor, Senhor, eu ouvi, entendi a palavra, agora eu tenho um pastor, e pastor para mim é o anjo da igreja, é aquela pessoa que Deus separou para estar na frente de um rebanho. Eu vou a ele, se ele estiver no templo agora, e eu vou conversar com ele, se ele aceitar, tudo bem, se ele não aceitar, eu passo a responsabilidade para ele. E não era hora dele estar no templo. Eu disse, sim, quando cheguei na congregaçãozinha onde a gente cultuava Deus, ele estava no portão. E eu cheguei e ele disse, Mundinho, era um homem de Deus, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu tenho um assunto para falar com o senhor. Pois não. E eu disse, olha, o senhor me falou agora, há 20 minutos atrás, isso. E eu disse para Deus que eu tenho o senhor como meu pastor. Se o senhor aceitar e for lá abençoar o trabalho, eu darei continuidade. Se o senhor não aceitar, eu deixo na sua responsabilidade. E ele, muito simples, Mundinho, se Deus falou, quem seria eu para dizer não? Hoje mesmo eu estarei inaugurando esta igreja missionária. Junte as pessoas. E a gente não tinha vizinho lá, não. Era muito distante. E eu saí procurando nas casas e convidando. No dia 26 de abril de 81, nós começamos aquele trabalho com 26 pessoas.
Hoje, dali, nós temos 32 igrejas no ministério, à base do jejum, oração, certo? E confiança no Senhor, né? Eu não sei quantos minutos eu tenho aqui. 15 minutos, 20 minutos, tá? Muito bem. Então, tem um hino que diz assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor, desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece e não tem alegria em pecar. Agora sou novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Irmãos, eu digo para vocês que eu não sou um pastor Valmir, que prega gloriosamente, um pastor Aloísio, que a gente sabe a forma como ele prega. Não, eu sou um pastor calmo, certo? Sempre gosto de... Não é dizendo que os outros não oram, não. Quando eu recebo um convite para uma mensagem, eu primeiro pergunto ao Senhor o quê? O Marcelo está aí? Marcelo está aí? Não. Quando o Marcelo me telefonou, eu estava no quarto, sozinho, lendo a Bíblia, e eu digo: Senhor, 40 anos, você disse sim. Eu disse: Senhor, e qual a mensagem para aquele dia? O Senhor me disse: um reencontro a cada dia. Então, eu quero que vocês entendam, por favor, prestem atenção, porque também é uma mensagem profética, certo? Mas, dizendo para vocês que Deus tem os seus planos, você pode imaginar o zelo que Deus tem por uma alma e o que Ele é capaz de fazer para alcançar aquela alma? Eu tenho, não vou dizer que é costume, mas é o meu ministério, é o ministério da oração, e eu sempre faço 2, 3 vigílias por semana, que eu moro muito longe da igreja, só subi 2 degraus da igreja, estou na igreja, né? Entendeu? Então, normalmente eu faço 2, 3 vigílias por semana, orando por missões. E no dia 11 agora de setembro, às 23h45, eu estava de joelho orando por missões e tive a ousadia de dizer: conte comigo, ó Deus. E eu me assustei. Conte comigo, ó Deus. Naquele momento, o Senhor me transmitiu uma mensagem, disse: leve a mensagem de salvação ao Tarcísio Clara. Sabe aonde? Lá no interior do Ceará. Eu digo: Senhor, Tarcísio Clara. Quem era Tarcísio Clara? Tarcísio Clara era meu amigo no tempo dos 18, 19 anos, acompanhando os forrozinhos ali pelas redondezas, né? E muito calmo, certo?
E a última vez que eu tinha visto este rapaz fazia 60 anos. Imagine você, 60 anos, Tarcísio Clara. E ele recebeu a incumbência de assumir, lá no Ceará tem um assunto de assentamento de terras, e ele assumiu lá um povoado como responsável pelo assentamento de terra. E ele não deixava entrar nada lá que não fosse na autorização dele. E uma das coisas que ele me fez orar 12 anos foi ele abrir oportunidade para uma igreja naquele local. Sem vê-lo, mas eu sabia que era ele, orei 12 anos. De repente, uma senhora de lá se converteu numa das nossas congregações a 21 quilômetros de distância e falou: eu agora tenho certeza que Deus vai mandar uma igreja para cá. Não tinha igreja católica lá não, sabe? Mas, de repente, a senhora dá o aviso: Tarcísio Clara, numa reunião, não sei porquê, cedeu um terreno para uma igreja evangélica. E digo: opa, é a nossa. Entramos lá, construímos a igreja, certo? A igreja está lá, trabalhando, ganha almas para Jesus, e logo eles abriram a igreja católica, né? Eu digo: não tem problema, sabe? Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que eu falei: Senhor, Tarcísio Clara era contra o evangelho, não deixava entrar. O senhor disse: mas você não pediu para entrar? Eu digo: pedi, senhor. Então está lá. Agora leve a palavra para ele. E agora imagine você, 60 anos. Eu tinha visto aquele rapaz em 1961. De lá para cá, nunca mais tinha visto ele. E o senhor ainda me disse, no dia 11 de setembro, exatamente às 23 horas e 45 minutos, o senhor disse: você precisa encontrá-lo no dia 18 do próximo mês. Eu digo: Senhor, será que o cara vai morrer? Como é que é? O senhor não só faça o que estou lhe falando. E eu telefonei para minha filha, Jaqueline: pastor Jaqueline, por favor, compra passagem para mim. Sexta-feira, dia 16, eu tenho que estar em Fortaleza. Dia 17, eu tenho que estar em Nova Russa. Dia 18, eu tenho que estar no interior, chamado Mirade. Pastor, o que é isso, pai? Eu tenho uma missão, né? E fiz assim, comprei a passagem, cheguei lá, entendeu? Quando foi quarta-feira, cedo, dia 18, pastor Alex, vamos a Mirade. Você vai ver o quê, pastor? Lá tem uma missão lá. Aí pegamos o carro, fomos lá, 40 quilômetros de distância. Quando chegamos lá, procuramos por esse rapaz, e o vizinho disse dele: não está. Ele foi para Nova Russas, exatamente para a cidade onde minha filha mora, trabalha, né? Eu digo: meu Deus, e agora? O senhor disse: faça o que eu lhe orientar. Eu digo: muito bem. O senhor disse: vai a Major Simplício, é uma das nossas congregações. Cheguei lá, conversei um pouquinho, disse: vai a Boa Esperança, mais 20 quilômetros. Eu fui a Boa Esperança. Quando cheguei lá, o senhor disse, era 11h30, mais ou menos, agora volta e vai realizar a sua missão. Eu voltei, quando cheguei exatamente na porta da casa do Tarcísio, ele ia chegando em casa. Isto 15 para meio-dia, ou seja, meio-dia e 25, né? E eu cheguei, ele assustou-se: Edmundo, você por aqui? Eu digo: sim, entendeu? O que você está fazendo? Eu digo: vim em uma missão. Ele disse: o que será? Eu disse: olha, eu vim te entregar uma carta. Ele disse: para mim? Eu digo: sim. Edmundo, qual foi o último ano que nós nos vimos? Eu digo: 1961. E ele disse: você ainda lembrava de mim? Eu digo: não foi bem eu que lembrei de você, não. Foi alguém que lembrou de você e me mandou, eu vim trazer essa carta para você. Eu disse: então vamos ler a carta. Eu disse: só que ela não é em papel, ela é espiritual. E ele disse: mas para mim? Eu digo: sim. Então, me diga alguma coisa. Eu abri exatamente num versículo que todo mundo conhece, João 3,16, li para ele. Depois o senhor disse: vá logo rápido para Romanos 10, a partir do versículo 8. Eu abri e disse: Tarcísio, que está? Exatamente. O que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos.
Se com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessar Jesus como Salvador, será salvo. Ele disse, para mim? Eu digo sim. E ele abriu a boca chorando e disse, Edmundo, para mim? Eu digo sim. Ele disse, o que eu tenho que fazer agora? Primeiro eu quero saber se você entendeu. Ele disse, Edmundo, entendi. Aí ele me abraçou chorando, chorando, chorando. De que eu tenho que fazer, Edmundo? Confessar Jesus como seu Salvador. Você acreditou? Ele, acreditei, o que é que eu faço? Pegou na minha mão, confessando Jesus como Salvador, chorando e dizendo, Edmundo, só um louco como você faria uma coisa dessa. Isto é amor de Deus por uma vida, é. E agora? E agora o que é que eu tenho que fazer? Agora a igreja está bem aqui, aquela igreja que você não deixava abrir, ela está aberta aqui para você cultuar ao Senhor agora, né? E ele veio me deixar no carro chorando e dizendo, Edmundo, eu posso não te ver nunca mais aqui na terra, mas uma coisa eu quero te dizer, Jesus é Senhor e Ele conhece o meu coração. Me deu um abraço e disse parabéns, que Deus te abençoe e te fortaleça, e agora vou crescer na palavra. E o Senhor ainda disse para ele, com o teu testemunho, logo mais 5 dos teus amigos vão se converter. E ele disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Só entender a palavra e se firmar exatamente na palavra. Então, amado, o amor de Deus, eu disse ali para o pastor Valmir, o que me move na vida é paixão por uma alma. É paixão por uma alma. Eu tenho na igreja algumas pessoas das igrejas vizinhas que se desviam, né? E eu tinha umas 3 pessoas da igreja que se desviaram, né, da igreja. E eu orando por eles, e um belo dia eu fui subindo na escada, que eu não paro, fui subindo na escada com 2 baldes de água, né, para fazer um trabalho lá no 3º andar, escorreguei, fraturei a patela do joelho esquerdo, né? Eu digo, Senhor, tá, não é muito bom não, mas não tem nada não, doendo muito, né? Eu digo, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? O Senhor disse, vai atrás do desviado, você não está orando por ele? Eu digo, Senhor, aí eu peguei uma moto, fui até onde podia ir de moto, né? Aí depois agora é pela fé. Fui subindo degrau, vou chegar lá. Quando cheguei lá, encontrei exatamente o Antônio Ferreira, que era um dos desviados da igreja, né? E ele me viu, começou a chorar. Pastor, o que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar de volta. E ele me abraçou, pastor, por amor a mim, eu digo, é o amor que Deus tem por você. Ali me disse, pastor, já estou me reconciliando, né? Levei para a igreja, né? Mas tinha um outro que fazia 7 anos desviado e eu orando por ele, né? Tinha abandonado mulher, tinha abandonado tudo, tinha entrado no mundo terrível, né? Entendeu? Mas, de repente, ele sofreu um acidente e o Senhor me disse, agora é a hora. Comecei a orar por ele, entendeu? Aí, voltou para a casa da esposa, né? A esposa aceitou de volta, depois de 7 anos, né? Só que tinha que subir 100 e tantos degraus. Ele disse, Senhor, aquele é mais difícil. O Senhor vai. Eu disse, Senhor, vou me arrastando, mas vou. Subi 100 e tantos degraus para chegar na casa do rapaz, entendeu? Quando cheguei lá, a coluna já não aguentava mais, mas cheguei. Quando cheguei, ele tinha saído para resolver um assunto de documento, e eu falei para a esposa dele, Lucineide, por favor, diga para o seu esposo que eu vim buscá-lo, né? Ela disse, pastor, será que ele vai? Entrega o recado. Quando foi no domingo, ele estava na igreja se reconciliando. Então, amado, por que eu estou falando isso? Porque Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com qualquer um de nós. Ele é Senhor. Imagine essa igreja aqui, 40 anos de ministério. Quantas vidas a gente esse testemunho agora, exatamente essa senhora dizendo, esta igreja tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção da família, tem sido uma bênção neste local, irmãos, graças a Deus. Então, que vocês completem este processo de festa com muita alegria, vibrando, louvando, glorificando, exaltando ao Senhor, dando o melhor de si para Jesus. E sabendo sempre uma coisa, muitas vezes aparecem criticadores, aparecem pessoas contra, mas não dê crédito para isto. Faça o que Deus tem para fazer através da sua vida. E eu digo, para mim, como a pastora Luísa, a pastora Luiziana sabe, as meninas sabem exatamente, pastor Gil, meu ministério sempre foi a base da oração.
nunca tive ajuda, digamos, de convenção, sou membro da Convenção Batista Nacional, certo? Entendeu? Mas nunca tive ajuda de um centavo de convenção, exatamente sobre o ministério. Não, sempre foi a base do jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração, certo? E é interessante que, às vezes, a gente pensa uma coisa, o Senhor faz outra, além daquilo que a gente pensa, né? Então, eu louvo a Deus, porque Deus tem sido fiel, tem continuado sendo fiel, e dali, daquela igreja, na Rocinha, nós sustentamos 5 igrejas no Ceará. 5 igrejas no Ceará. Eles trabalham, mas o recurso é pouco, então, dali, nós sustentamos 5 igrejas no Ceará, certo? Com um salário digno, certo? E eles estão lá ganhando alma para Jesus. Mas vamos agora para a palavra. Então, eu quero que você preste, por favor, atenção, certo? Porque eu disse para vocês que o Senhor me deu uma mensagem profética. Quando Marcelo me falou que eu aceitei, logo perguntei, Senhor, qual é a mensagem? E o Senhor me disse, um reencontro cada dia. Um reencontro, sim. E como a gente vai à idade chegando, o pastor Valmir ainda não faz isso não, né? Ainda não precisa escrever para pregar não, né? Mas, irmão, também, graças a Deus, tem uma coisa que, louvado seja Deus, há 23 anos eu sou portador de um tumor no cérebro, entendeu? Graças a Deus é benigno, certo? Mas ele está há 23 anos aqui, sabe? Entendeu? E tinha quando veio dar uma dor de cabeça muito forte, tudo bem, mas eu boto a mão, não. Os médicos já quiseram operar 6 vezes, digo, não, operar não. E agora com 84 anos, jamais vou deixar partir a cabeça, nada. Vou com a cabeça direitinha para o céu, né? Então, amados, eu quero que você preste atenção, porque quando o Senhor me disse um reencontro a cada dia, e eu escrevi, um reencontro a cada dia nos faz renovar a alegria. Então, preste atenção, eu vou ser bem calma. O templo, para que nós possamos entender, o templo é o lugar onde nós nos encontramos 2 ou 3 vezes por semana. Fisicamente é bom, agradável para a maioria dos presentes, mas no meio da multidão sempre se encontra alguém, ou seja, existe alguém com a alma precisando de um reencontro com o Espírito Santo. Talvez por causa do infortúnio ocorrido naquele dia, ou quem sabe, agora é palavra minha, quem sabe, acontecendo hoje aqui. Quem sabe? Será que todos nós estamos com o coração assim, bem disposto, bem, sabe, bem alerta para um culto racional? Muitas vezes nós nos reunimos e as pessoas dentro dos templos, com a mente chorando, desejando um reencontro com o Senhor. Por causa de quê? Por causa de uma situação que aconteceu durante o dia, porque nós somos seres humanos. Então, eu, por exemplo, gosto de fazer as coisas sempre com muita calma. Eu lhe dou um pequeno tempo para você pensar agora. Volte a, este A é craseado, tá? A hora que você acordou hoje, certo? E traga todo o seu passado deste dia até agora e veja se você detecta alguma coisa, alguma mensagem que poderia ter tentado prejudicar a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Procure ver. Procure ver. E se algo... Gente, eu estou dizendo, o Senhor nos deu uma mensagem profética. E o Senhor nos disse que 3 pessoas estão com a alma neste estado, aqui presente. 3 pessoas estão com esta alma necessitada de um reencontro com o Senhor, com o Espírito Santo. Amado, não estamos falando de pecado.
Não, estamos falando das circunstâncias, das ofertas que o mundo nos oferece exatamente para quê? Para que quando nós chegarmos exatamente no templo, certo? A nossa mente venha poluída, certo? E uma mente poluída, ela mata o espiritual do corpo, certo? E o nosso corpo passa a ser apenas presença no templo e não conseguimos, muitas pessoas não conseguem prestar um culto racional ao Senhor. Por isso que eu estou dizendo que foi uma mensagem profética que o Senhor nos orientou, certo? E eu procurei, Senhor, e o Senhor me disse, está bem claro, Romanos 12, 1 e 2. E o que Paulo nos afirma? Ele não pede, ele roga. Ele não está pedindo, irmão, por favor, faça isso. Não, irmão, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu fiquei pensando, Senhor, essa mensagem é muito forte. O Senhor disse, mas é a mensagem que eu estou lhe dando para entregar. Por quê? Porque, irmãos, é como eu estou lhe falando, não é questão que alguém pecou, não, nós fomos atingidos, nós somos bombardeados durante o dia, todo dia, por mensagem negativa. Quantas pessoas às vezes se afastam da igreja por uma mensagem, recebeu uma mensagem, não quero mais ficar naquela igreja, é uma mensagem. E às vezes isto é bem, às vezes é um bom membro da igreja, é um bom funcionário, é uma boa pessoa na igreja, mas recebe uma mensagem, a sua mente fica perturbada e sai e vai sofrer lá fora, procurando igreja que não é o seu lugar. O seu lugar era aqui, e às vezes por causa de uma mensagem negativa, você foi atingido. Então, amado, eu tenho sempre este cuidado. E quando Paulo fala a renovação da mente, você pode imaginar o que é uma pessoa estar, digamos, aqui presente, com a alma pensando, Senhor, eu vim para me alimentar, e eu quero me alimentar, mas se a sua alma, se a sua mente estiver poluída, e você não conseguir mandar isso sair fora da sua mente, entendeu? Você não consegue, é corpo presente, mas a sua mente não consegue oferecer um culto racional ao Senhor. Por quê? Porque é isso, e então, essa renovação a cada dia, um reencontro a cada dia, este momento é o momento exato de um reencontro para todos nós com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele está nos entregando exatamente o que Ele nos mandou entregar. Como eu falei, eu dou um pouquinho de tempo. Você pensou o que aconteceu hoje que você poderia estar dizendo, Senhor, pastor, eu estou precisando deste reencontro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, como igrejas que cremos nos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, muitas vezes uma pessoa vem chorando para a igreja, desejando provar, viver os dons espirituais, e muitas vezes a mente poluída não deixa. Por quê? Porque é uma guerra. Se você ler lá Romanos 7, a partir do versículo 21 ao 23, Paulo dizendo exatamente algo muito forte. O que eu quero fazer, não consigo, porém o que eu não quero, isto eu faço. Mas ele diz em seguida, mas tem algo importante, é que no meu homem interior, preste bem atenção, no meu homem interior está a lei de Deus. No meu homem interior está a lei de Deus. Então, se alguém está aqui nesta noite precisando exatamente desse encontro, saiba que no seu homem interior existe a lei de Deus, e a lei de Deus é que faz exatamente este reencontro, porque você recusa aquela mensagem que você recebeu, entendeu? Olha, não é minha, não me pertence, cai fora, sai, porque, primeira coisa, a sua mente é o quê? A sua mente, a palavra diz que a sua mente, a nossa mente é a mente de Cristo.
E se a sua mente é a mente de Cristo, ela funciona conjuntamente com a mente de Cristo. Eu, por exemplo, eu frequento a academia 3 vezes por semana. E durante a 40 minutos que eu estou na esteira, caminhando na esteira, eu estou orando pelas igrejas, estou orando pelo povo de Deus, estou orando pelo desviado, estou orando pedindo a Deus que mande salvação de alma em todas as igrejas onde o evangelho está pregado. Por quê? Porque é aquele tempo que eu não entro na academia para olhar quem está bem vestido, mal vestido, não. Eu entro ali para fazer o meu exercício. Sabe? Entendeu? Então eu tiro esse período de 40 minutos orando e pedindo, e tenho visto um resultado muito positivo. Sabe, amados? Então, se alguém está neste estado, se o Senhor diz 3 pessoas está com a alma sofrida neste local, então tenha certeza que Deus nos enviou esta mensagem para nos libertar de qualquer situação espiritual negativa, porque isso não nos pertence. Isso não nos pertence. Então, amado, não, como eu disse, não estou falando de pecado, não, das consequências. Mas eu quero dizer uma coisa. Que quando a nossa mente é renovada, é restaurada, e Paulo pediu, não vos conformeis com este mundo, mas renoveis a vossa mente. Para quê? Para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma mente poluída não consegue. Uma mente poluída não consegue experimentar, porque fica uma guerra. Exatamente, e aqui Romanos, quando Paulo fala em Romanos 7, 21 a 23, mostra exatamente que há uma guerra. Há uma guerra. Ele mostra que exatamente há uma guerra. Ele não quer fazer exatamente o que ele não gostaria de fazer, mas ele se depara que no seu interior, certo? Além da lei de Deus, existe, não no seu interior, mas nos seus membros do seu corpo, existe uma guerra, exatamente para tentar destruir a força exatamente que não pode ser destruída, a força da lei de Deus no nosso interior. E, você chegando lá, em 2 Coríntios 4, 16, ele diz, mesmo que o nosso homem exterior seja corrompido, contudo, o nosso homem interior é renovado dia após dia. Então, nós temos esta segurança, graças a Deus, de que as lutas vêm, mas nós temos em nós, graças a Deus, esta virtude que o Senhor colocou dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus, que é a nossa força. Se não é a lei de Deus na vida do cristão, entendeu? Ele está perdido. Quando eu digo perdido, no bom sentido de não saber o que fazer espiritualmente. Porque, irmãos, todos nós estamos aqui. Tem sido tão fácil para você esta palavra cristianismo. Não é tão fácil não, irmão. Não é tão fácil não. Muitas vezes você enfrenta uma guerra para estar aqui. Guerra espiritual. Por quê? Existe esta guerra exatamente no mundo espiritual. E nós, graças a Deus, que temos a virtude do Espírito de Deus para nos dar o entendimento, né? Então, esta mente, presta atenção, quando esta mente renovada, que você consegue ter o reencontro com o Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Você entra em uma atmosfera espiritual, certo? Você sai daquele clima hostil que estava na sua alma e você, a sua mente renovada, agora você entra em uma atmosfera espiritual, aí você passa a desfrutar exatamente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É lindo, irmãos, é lindo, é maravilhoso, e digo para você, exatamente que o que eu estou lhe falando, está confirmado exatamente em 1 João 5,4, que diz o quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus,
vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Pastor, o que é fé? É um dom de Deus. É um dom de Deus. Eu sei que nem todas as pessoas que frequentam os cultos, as igrejas, os templos, né, são, digamos, mais assíduos à palavra, à leitura da palavra, a jejum, à oração. Não, por quê? Às vezes estou salvo, está válido. É maravilhoso, está salvo. Mas Deus não conta com você, comigo, apenas para ser salvo. Você chegando em João 15, 16, você encontra, nós pregamos muitas vezes, né? Você quer aceitar Jesus como Salvador? Às vezes, eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Mas, pastor Valmir, é até um erro da gente, né? Porque você quer, espera aí, Jesus disse, não foste vós que me escolheste, porém, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Ninguém está aqui porque você escolheu a Jesus. Você está aqui porque Jesus te escolheu. Agora, Ele escolheu para quê? Ele escolheu exatamente com um propósito. De quê? Propósito de ver fruto na sua vida, na minha vida. E este fruto é o quê? Este fruto é exatamente que Ele produza fruto sadio. Fruto que possa ser apresentado diante de Deus, para quê? Para que você possa chegar diante de Deus e saber o que você está pedindo. E ele diz, né, se permanecerdes assim, é exatamente como ele diz, para que tudo que vocês pedirem, esse fruto está perfeito? Está. Então, tenho certeza que tudo que vocês pedirem, estando desta maneira, será feito. Por quê? Porque a intimidade do cristão com Jesus, com o Espírito Santo, é a coisa mais importante. Mais importante. Mais importante. Por quê? Porque é aquele momento que Deus precisa falar com você, te dar uma sacudidazinha de quanto veio, né? E mostrar exatamente quem você é. Porque, irmãos, muitas vezes muitas pessoas não sabem quem são. Quem sou eu? Quem sou eu? É uma pergunta que alguém pode fazer, alguém já me fez. Pastor, quem sou eu? E eu sempre pergunto à pessoa, o que você fez? Você confessou Jesus como seu Salvador? Confessei. Então você é um salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Agora tenha cuidado. Zele por aquilo que você recebeu e você verá exatamente que é muito importante, né? Quando entendemos exatamente João 3,16, que é isso que eu falei agora, é algo maravilhoso, porque, irmãos, e pense agora, quando você entende que Jesus te escolheu, te chamou com um propósito, Ele está dizendo para você, para mim, para nós, você está iniciando uma maratona. Que maratona de chegar no seu alvo. Quem é o seu alvo? Seu alvo é Cristo. Então, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Não, hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou. Hoje eu estou bem espiritual, amanhã eu não estou. Isto é corrida de 100 metros rasos. Certo? A maratona é aquela que você acorda, levanta de dia, de noite, vem as lutas, vem a dificuldade, e você está dizendo, eu continuo confiando no Deus que eu sirvo. Por quê? Poucos aqui sabem, mas pastor Luiziana sabe exatamente que há 3 meses atrás, né, em um acidente que houve numa estrada aí para Porto Velho, onde 5 jovens iam para fazer a tradução da Bíblia para os indígenas, né? Lá estava a minha neta de 20 anos. Foi 20 anos. Ia fazer a tradução da Bíblia para os indígenas. Ela e um rapazinho que era namoradinho dela, assim, namoradinho de cristão, certo? Morreram os 2, foram juntos para o céu, entendeu? Foi fácil para mim? Não.
Mas eu sempre sei que Deus tem a força, tem a graça de nos dar a força e a coragem, certo? Já chorei muitas vezes, chorei. Humanamente falando, mas sempre que, Senhor, não é um choro de desespero, é o choro da lembrança do rosto daquela criança, que era um símbolo de pessoa. Era uma pessoa maravilhosa, mas o Senhor levou, o Senhor chamou, entendeu? O Senhor chamou. Então, amados, a vida da gente é assim, certo? Então, como eu estou lhe falando, este clima espiritual, este reencontro a cada dia, é como ele disse, eu não fui pesquisar, não, eu apenas escrevi mostrando para você o que o Senhor me mandou trazer para nós hoje. Foi o que o Senhor me mandou trazer. Então, amados, há momentos que você pode se perguntar, quem sou eu? Lembre-se, qual é a minha porção? Qual é a minha porção? É dinheiro? É uma boa casa? É um bom carro? Não. Lamentações 3:24 diz que a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Portanto, esperarei nele. E muitas vezes você não sabe para quem olhar, mas o profeta Miqueias 7:7 diz, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Até para te mandar para o Ceará para ganhar uma última alma lá. Com 60 anos que você não via, pode fazer isso com você. Eu vi agora o pastor dizendo assim, o que um rapaz ali vai para o interior, né, tirar o seu período de férias para oferecer trabalho de missões. Eu digo para ele, parabéns, seja corajoso. Seja corajoso. Irmãos, e a coisa mais importante é você poder pensar em ganhar uma alma. E você pode dizer para alguém, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu já passei por uma experiência de acompanhar um médico israelita, exatamente, judeu, certo? No hospital. E este médico, eu acompanhando ele me disse, pastor, por que é que vocês pregam o Evangelho e algumas pessoas não têm coragem de falar deste Jesus que você está me falando? Eu não conheço, porque nós os judeus recusamos, não aceitamos, mas agora você está me mostrando e eu estou aceitando. Por que as pessoas se recusam a falar? Eu digo, muitas vezes é falta de uma oportunidade. Ele me disse, eu tenho uma funcionária evangélica, eu sei que ela é evangélica, 7 anos, mas eu já muitas vezes tive vontade que ela me falasse alguma coisa sobre o Jesus que ela acredita e ela nunca teve coragem de me falar. Eu disse, talvez seja medo ou falta, pensando no respeito que ela tem ao Senhor. Ela disse, ela devia ter respeito a Deus, não a mim. Eu sou uma criatura, e hoje eu estou confessando Jesus como Salvador, porque você está aqui me trazendo o Evangelho, e acompanhei ele ali naquele hospital de Botafogo, hospital samaritano ali, acompanhei ele até na hora da morte, sentado numa cadeira, faltando horas para morrer, e ele me disse, meu amigo, meu irmão, vem cá, me dar a mão, não te verei mais aqui, mas obrigado porque você me levou a conhecer Jesus, sabe? Então, amado, é importante. Então, o que eu quero dizer para vocês é, vocês são um povo maravilhoso, abençoado, agraciado por Deus, né? Então, vocês têm, né, esse casal lindo, pastores maravilhosos que vocês têm, né? Zelem bastante por eles, zelem bastante por ele, elogiem bastante eles, pode elogiar. Elogie faz bem. Pode elogiar, não tenho medo de elogiar, não. Pastor, você é uma bênção. Pastor Luciano, você é uma bênção. Às vezes, assim, será que ela está falando a verdade? Né? Mas faça. Sabe por quê? Porque, irmãos, muitas vezes, dentro do templo, sabe o que falta? Um abraço.
um abraço. E você pode saber o valor que tem um abraço para alguém que está com uma alma chorando? Você pode imaginar? É muito gostoso. É muito gostoso. Se tivesse tempo, eu ia pedir para nós fazermos isto agora, mas não é comigo, é com o pastor Luiz, entendeu? Então, mas o que eu quero é agradecer a Deus e dizendo para você, faça, acostume, não é colocando nova ideia na cabeça do pastor Luiz, não, o ministério dele é um, o meu é outro, o meu é esse ministério mais desse campo que vocês estão vendo, né? Mas acostume chegar na igreja e procure alguém. Veja se alguém já chegou, já recebeu um abraço. Eu estou sempre cobrando na igreja. Por favor, chegou alguém? Faça a favor de ir lá. Vai dar um abraço àquela pessoa. Irmão, vai dar um abraço àquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa chega na igreja, fica lá naquele cantinho sentado, né? Se alguém não procurar, sabe o resultado? Veio uma vez e não volta mais. E quando você vai lá, dá um abraço, seja bem-vindo, volte, estamos aqui, entendeu? A pessoa volta e muitas vezes se converte. Então, amados irmãos, parabéns, que Deus vos abençoe. Pastor Aloysio, mais uma vez, muito obrigado. Eu não sei, digamos assim, acho que é muita ousadia dele, né? Me chamar para vir pregar na igreja dele, né? Por exemplo, ele é um bam do evangelho, graças a Deus, né? Mas nós temos algo, uma afinidade, amizade como irmãos em Cristo e um zelo muito forte que tenho por toda a família dele. Que Deus assim vos abençoe e parabéns. Continue a festa e conte conosco, porque pelo menos nas orações eu estou com vocês todo dia, tá bom? Parabéns, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.